3201-7720, boa tarde, Rafael. A Desirê disse que o caminho do Lula é o inferno, mas eu acho que o caminho de todos os políticos que roubam. Por que o presidente não está fazendo nada aqui? E que deveria falar em salvar vidas? A Silvia de Goiânia, Desirê, fazendo uma provocação para você. Eu acho interessante essa tentativa de responsabilizar o Bolsonaro para todas as coisas que acontecem relacionadas à pandemia, mas o que tem acontecido é exatamente o contrário. Quando o STF decide que os estados e os municípios têm a prerrogativa de tomar as decisões com relação a lockdown ou qualquer outro tipo de medida de higienização, isolamento, ou decretos relacionados à pandemia mesmo, isso tira do presidente a liberdade e a responsabilidade dele agir em todos os estados e todos os municípios. Então imagina, no Brasil a gente tem mais de 5 mil municípios. Imagina, todos esses prefeitos, eles têm o poder dado, tanto pela Constituição como também assim entendido em julgamento recente do STF, que eles podem deliberar a respeito da sua população da melhor forma que eles pensam. Então, quando as pessoas dizem, Bolsonaro genocida, eu fico tentando entender qual que é a correlação lógica e, assim, até legal para que ele possa ser responsabilizado, sendo que existem tantas pessoas que são responsáveis nesses municípios e as próprias pessoas, os cidadãos. Existe um problema muito grande que a gente está vendo recentemente, vindo no pensamento do brasileiro, até mesmo com essa questão do marxismo cultural. As pessoas elas tendem a achar que é o Estado que vai resolver todos os seus problemas, o Estado é que vai tomar suas decisões, ela vai dar condição da pessoa ter uma vida feliz, ela vai dar isso, vai dar aquilo, sendo que isso é impossível. Para que a sociedade conviva em boa harmonia, o Estado tem que cumprir as suas funções básicas sem intervir demais e atrapalhar a liberdade das pessoas, tirando delas a autonomia, controlando a população de uma forma que é excedente ao que realmente traria essa liberdade, traria essa felicidade e a busca da sua própria conquista dos seus sonhos, né? Porque cada pessoa tem seu sonho diferente. Então, a mensagem é essa. Você que fez esse comentário aí, pare de acreditar exclusivamente que o Estado vai te dar todas as soluções. Aqui o Estado, eu falo todos os políticos, o governo federal, inclusive o presidente Bolsonaro. O que ele pôde fazer foi tentar minimizar essa ânsia, esse medo, esse pavor que todas as pessoas, desde o início da pandemia, começaram a sentir, que isso baixa a imunidade, todo mundo sabe. E, por outro lado, também fez com que todas as pessoas, e permitiu que todos os governadores e prefeitos tivessem a liberdade, como o STF mandou, para que fossem deliberados em loco qual que é a melhor medida para a população. Eu queria decifrar as expressões do Martiniano Cavalcante, que pediu a palavra. Martiniano. Eu estou pedindo faz tempo, mas eu vou começar por ordem, ao final eu te falo das minhas expressões, Rafael. Veja, como o Jean tem direito de réplica a cada fala minha, eu tenho que usar esse momento para fazer uma tréplica e serei bastante objetivo. Ele disse que não sabe por que ao me referir ao poder econômico, ao poder real, eu associo o Bolsonaro a isso. Ele disse que não sabe por que o Bolsonaro tem citações quando está se falando de um criminoso. Pois bem, eu não sei quem é o ministro do Paulo Guedes, não sei quem era o secretário de desburocratização, o ministro da Economia, o secretário de desburocratização do governo, de privatização do governo Bolsonaro. Eu não sei a serviço de quem está o Salles com sua boiada, liquidando o meio ambiente. Se não é a serviço do capital financeiro, do grande capital monopolista do país. E não sei como é que se pode forçar tanto a realidade. O Bolsonaro, o homem começou a carreira política dele com um plano de explodir um aquaduto, a adutora do Guandu, que destruiria uma parte considerável de bairros de populações pobres no Rio de Janeiro para criar um tumulto social e justificar o retorno do endurecimento da ditadura. Como é que isso não tem relações com a certa situação política de um país? Veja, depois, eu quero fazer aqui uma ponderação básica. É verdade que nós vivemos um processo de ativismo judicial no Brasil, mas como é que alguém pode falar nisso sem citar o Moro e o Dallagnol? Nunca houve nada parecido com isso no país.
ativismo puro, e o pior tipo de ativismo. Para o Jean, por exemplo, devia condenar, porque o sistema que o Moro e o Dallagnol servem é aquele que faz conluio com os Estados Unidos contra, inclusive, empresas que foram muito fortalecidas, inclusive na ditadura, não só a Petrobras. Olha, não sei se sabem, a Odebrecht virou o que é no governo da ditadura. No período democrático, a Odebrecht já era uma das maiores empreiteiras do planeta. Aqui, vamos lá, o problema do ativismo judicial também. A Desirê diz o seguinte, olha, eu não sei como é que o Supremo fica interpretando a Constituição. Para que serve o Supremo? O Supremo serve para interpretar a Constituição. A Constituição é que é progressista. Ela é que é contra o Bolsonaro. O Bolsonaro, quando diz nós temos que destruir isso, destruir a participação popular, destruir os direitos da natureza no meio ambiente, destruir a liberdade de organização política e social do país. Aliás, muita gente que fala aqui em ditadura, todo dia diz o seguinte, aliás, disse ontem, é bom que o PT suma, desapareça, vá para o inferno, acabe o partido, seja fechado, não volte mais aqui. Representa uma parcela da população, não é a minha. Mas tem o direito constitucional, o direito de se manifestar politicamente, como tem o direito de fazer política, como todos fazem política em cada ato, inclusive no contrato, Desirê. Quando você tem um contrato com alguém, me parece ser advogada, você faz um contrato com alguém, certo? Você diz, aí esse contrato vai reger nossas relações, ok. E se não tiver acordo nessas relações, você procura o quê? A justiça. É óbvio. E quando se trata de questões constitucionais, é o Supremo. Outra coisa é se o Supremo está interpretando corretamente a Constituição ou se está atendendo quais interesses. Mas o fato de interpretá-la não pode servir de pretexto para coisas, por exemplo, que vêm envolvendo inclusive a justiça divina em concepções políticas terrenas. Eu não sei se o Lula vai para o céu ou se o Lula vai para o inferno. Não sei se o Valdemiro Santiago vai para o céu, se a Flor de Lis vai para o inferno ou se vai para o céu. Se o doutor Jairinho vai para o céu ou se vai para o inferno. Não me compete dizer isso. Me compete analisar as questões políticas aqui. E há uma coisa objetiva para quem fala tanto de um sistema, precisa conhecer o sistema. O poder econômico é a mola desse governo, é o que ainda o sustenta. E quanto mais à direita, mais o poder econômico em si. Falam, por exemplo, que o Estado, as pessoas precisam deixar de esperar do Estado. Precisam deixar de esperar do Estado para que o Estado, eu disse aqui ontem, para que o Estado atenda apenas o poder econômico. Porque eu vou repetir números. Esse governo que está aí mantém, o Paulo Guedes determinou a taxação de livros, porque livros são coisa de rico, mas não determinou a taxação de aviões do Valdemiro, por exemplo. Não determinou a taxação de grandes fortunas, que está prevista na Constituição desde 88. Não determinou a taxação de lanchas, de veículos de luxo, não aumentou a alíquota progressiva do imposto de renda para aqueles que ganham fortunas e bilhões, não acabou com a isenção de lucros e dividendos, que faz com que banqueiros distribuam bilhões de reais, de dólares, para os seus sócios, sem pagar um centavo de imposto, enquanto um operário, trabalhador, classe média, que ganha 5, 6 mil, paga 27% de imposto. Esse Estado precisa mudar, e esse Estado precisa mudar para atender as pessoas que esperam por ele. E essa é a razão da política. E o problema dos que estão aí é que governam para essa minoria. Eu queria terminar, Desirê, e só terminando, uma palavra. Eu queria terminar lhe perguntando o seguinte, você falou em marxismo cultural. Eu queria que você me dissesse o que você entende por marxismo cultural e citasse para mim 2 ou 3 obras do Marx que justificassem o que você entende por marxismo cultural. Será que vai dar tempo de a gente tratar de marxismo cultural? Rapidinho, Desirê, que eu preciso passar a bola para o Daniel Santana, que está aqui, né? O Martiniano às vezes reclama, o Jean reclama também, mas o Daniel está aqui falando pouco, o Júnior também falando pouco, enfim, de repente é normal. Eu estou só ouvindo, estou aprendendo. Marxismo cultural, você consegue falar em 1 minuto que eu preciso chamar um intervalo, Desirê? Consigo rapidamente, eu falo sim. A questão é a seguinte, Marx de fato não foi quem inventou o marxismo cultural, ele colocou uma ideologia polarizada entre
aquele que a população está um contra os outros, não é? A população, os ricos contra os pobres, negro contra branco. Essa é a mentalidade que o senhor está usando exatamente nesse momento, dizendo que só existe o Estado e a população, só existe poder econômico e poder político. Não, existe poder religioso, existe a liberdade das pessoas de tomar essas próprias decisões. E quem é que tomou essa decisão, quem é que criou o marxismo cultural, não foi Marx, foi a escola de Frankfurt. Outros pensadores que realmente pegaram a ideia do Marx para poder trazer uma mentalidade social e fazer com que as pessoas criem conflitos entre elas para gerar aquilo que a teoria hegeliana entende como síntese da tese e antítese, né? Que é a filosofia hegeliana. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é exatamente isso que o Martiniano acabou de comprovar. Essa mentalidade polarizada, ela é uma mentalidade marxista para poder ver em todas as coisas sempre uma tese e uma antítese, como se o mundo se voltasse para isso, entendeu? Como se fosse a favor do Bolsonaro contra o Bolsonaro, e não é assim que funciona. Eu posso realmente gostar e defender o Bolsonaro, mas não é ele a única pauta relacionada aos nossos problemas políticos hoje, como também não é somente o Lula. Quando o senhor comenta a respeito do fato do PT ter sido comentado pelo presidente que deveria se extinguir, não significa que por causa disso ele está querendo acabar com a democracia, não, mas um partido político que foi feito, na verdade, como uma quadrilha que foi utilizada no país para poder implementar a corrupção em todas as suas vertentes, tanto no poder judiciário que a gente vê hoje, como no poder executivo, que a gente viu a quantidade de absurdos, inclusive com o mensalão, fazendo essa falcatrua toda com o legislativo, a gente percebeu que o PT foi responsável por institucionalizar a corrupção no país. É o partido que deve ser julgado, e não todos os demais partidos. Mais uma vez, essa tentativa do marxismo cultural de fazer com que a cabeça da pessoa funcione somente A ou B e um contra o outro. Não é assim que funciona. A gente defende a pluralidade dos partidos, a pluralidade de ideias, mas o mais importante é que a gente busque a sensatez e um caminho que seja viável, e não aquele que vai buscar conflito o tempo todo, como o marxismo cultural defende e prega em todo momento. Muito bem, tem participação aqui do nosso telespectador dizendo: adorei a aula de história da Desirê. Muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente registra mais. Já vou te dar 30 segundos. Às vezes, eu estou tentando equilibrar o tempo, porque em algumas situações a fala do Martiniano ela é um pouco mais longa. Então o que eu quero pedir? Vamos tocar mais a bola, de maneira mais rápida, porque são 6 comentaristas brilhantes aqui e a gente precisa ser mais rápido. O Daniel até agora praticamente não falou no jornal. Mas quem tem 30 segundos aqui é apenas eu. Veja bem, o Martiniano Cavalcante, ele tem um latifúndio de fala e um deserto de ideias. Veja bem, Rafael, eu falei aqui de condenação. Ele acusou o Jair Bolsonaro, o presidente da República, de uma série de, entre aspas, ilícitos ou crimes, mas tudo são ideias dele, é a opinião dele, questão do Paulo Guedes, do banco lá do Paulo Guedes. Eu estou falando de algo concreto. Quem é condenado em duas ações é o Lula. Quem responde meia dúzia de ações é o Lula. O Jair Bolsonaro ele, pertencia a um partido que era o PP, em que todos os seus colegas de partido foram condenados no mensalão, menos ele. Ou seja, não existe de forma concreta, de forma real, nenhuma denúncia de corrupção sobre o presidente da República. Foi por isso que eu quis dizer que nós estamos falando sobre um criminoso condenado, né? Lavador de dinheiro, corrupção passiva, corrupção ativa e tudo mais, e um que não existe nenhuma condenação. Sequer existe denúncia de corrupção sobre o presidente da República. Aí o Bolsonaro, o Martiniano veio falar do Bolsonaro na década de 80, na década de 90, questão lá de Bangu, no Rio de Janeiro, que não tem nada a ver com o debate. Por quê? Porque quando a gente não tem argumento, a gente desvia do fato para tentar achar algum. Vamos arrematar com o Daniel Santana. O Daniel Santana muito tranquilo, muito educado. Vamos lá, Daniel. Eu acredito que essa questão da polarização, e aí eu vou de encontro ao que a Desirê pensa também, ela não é a mais importante nesse momento. Ao mesmo momento, onde estamos lidando com a pandemia, pessoas estão perdendo a vida, nós estamos falando aí de vacinas chegando, de pessoas que não estão indo tomar a segunda dose, isso tem acontecido em todos os estados. Então, acredito que problemas existem dos dois lados, mas o momento é de discussões mais sérias, é de discussões que preservem a vida das pessoas
Isso é o grave, eu acho que isso, a questão econômica, pessoas que estão perdendo seus empregos, pessoas que não estão podendo trabalhar, estão passando fome, a fome aumentou no Brasil de maneira galopante devido à pandemia, a crise econômica, acho que isso seria muito mais salutar para o Brasil poder trabalhar e poder se discutir politicamente do que se discutir direita e esquerda nesse momento. Mas a corrupção mata. Ok. A corrupção assassina. Quantos hospitais nós teríamos agora para combater a Covid? Quantas réplicas e se em vez de fazer estádio de futebol superfaturado, o PT tivesse feito hospitais. Quem vai matar nós é o Fernando Dib e o Marquinhos aqui do lado, que precisa ir pro intervalo. Vamos tocar a bola para Michele Buzon. Madrugada aí, Michele. Vamos falar de... Tá certo.